há 3 meses do assassinato do comentarista esportivo Valério Luiz. Depois desse tempo, como estão as investigações? Olha, realmente este é um crime, tanto para a Polícia Civil como para toda a sociedade goiana e brasileira, extremamente grave, que nós lamentamos muito. Entendemos que é um atentado à liberdade de pensamento, à democracia e à segurança do nosso Estado. Então, nós temos nos empenhado muito, as investigações estão bastante adiantadas, inclusive durante a greve, nós criamos uma comissão de delegados, né, para que eles continuassem o trabalho de investigação, mesmo durante o período de greve dos agentes e escrivães. É claro que as investigações não foram exatamente iguais, mas nós nos esforçamos para que elas não cessassem, né? E eu posso dizer hoje, com toda certeza, que as investigações estão bastante adiantadas, inclusive com a participação, o apoio, né? E juntamente com o Ministério Público do Estado de Goiás, que tem conhecimento e tem nos apoiado em todos os atos, numerosas diligências foram e estão sendo efetuadas e nós acreditamos em breve que poderemos apresentar à sociedade a resposta, né, deste mistério e quem foram realmente os autores. E quando a Polícia Civil apresentar essas pessoas envolvidas nesse assassinato, com certeza será com provas suficientes e que nós esperamos ter também o apoio do Poder Judiciário para uma condenação exemplar dessas pessoas. Recentemente, às vezes as pessoas nas redes sociais, elas fazem alguns questionamentos. Alguns casos são resolvidos em 2, 3 dias, já se sabe o que aconteceu. O do Valério, 90 dias. Qual a diferença? Olha, realmente, os homicídios em si são crimes complexos, mas cada qual tem as suas características, né? Digamos, por exemplo, o crime de homicídio, do duplo homicídio que envolveu 2 policiais civis, né, há alguns dias. Foi um crime presenciado por cerca de 6 pessoas. Essas pessoas conheciam o autor dos homicídios, não foi um crime premeditado, essa pessoa não tinha uma fuga preparada, um álibi preparado, e nós pudemos ainda na noite do crime encontrar e prender este indivíduo, bem como 2 outros indivíduos que o auxiliaram em sua fuga. Ou seja, um crime que nós pudemos resolver devido a ter testemunhas oculares que sabiam o nome, o endereço e que tinham presenciado ali a briga que motivou os assassinatos. Nos casos em que há pessoas que podem ter mandado e outras executado, geralmente são investigações muito mais complexas. Por quê? Porque elas são premeditadas. É um crime premeditado onde as pessoas pensaram em álibis, pensaram em como se furtar a responsabilidade. E isso, com certeza, faz com que a investigação seja mais complexa. Se nós pegarmos a história do Estado de Goiás, né, a grande maioria dos crimes que ocorreram de maneira similar ao caso da vítima Valério, eles demoraram anos para ser resolvidos, né? Nós esperamos e estamos trabalhando muito para que nós tenhamos o resultado o mais rápido possível, mas realmente esse tipo de investigação é mais complexa e eu acredito também que existem alguns mecanismos de produção de provas hoje no Brasil, como provas que têm que ser requeridas ao Poder Judiciário, que delongam muito tempo. Eu acredito que isso deve ser rediscutido pelo parlamento brasileiro, porque eu acredito que hoje a Polícia Civil está muito engessada, depende praticamente em tudo de autorização do Poder Judiciário. Muitas vezes essas autorizações demoram muito, elas delongam até meses, e eu acredito que isso prejudica muito as investigações em casos de homicídios, em especial esses casos mais complexos, onde há necessidade de pedirmos aí numerosas provas, e isso tem delongado bastante. Doutora Adriana, durante a investigação, sem entrar em detalhes do processo, para não atrapalhar os detalhes da investigação, qual a maior dificuldade que a Polícia Civil encontrou até agora? Olha, em todos os crimes em que há a possibilidade, digamos assim, de haver mandante e executor, o crime ele é de uma complexidade maior, porquanto há, né, essa preparação que os autores realizam antes do crime, não só para álibi, como para fuga, né, como para diversos elementos ali que são as bases da elucidação dos crimes. Então, nós podemos dizer que nesse tipo de crime em si, sempre que acontece, há maior complexidade. Porém,
investigadores também têm os caminhos para chegar a essas pessoas. E em Goiás, né, existe aí uma tradição de se resolver, sim, esses crimes. Às vezes não chega a condenação, mas chega-se a saber a verdade. Hoje em dia, nós temos trabalhado junto com a Polícia Técnica para que as provas principais dessas investigações sejam as provas periciais. Nesse caso, não há possibilidade de que as pessoas não sejam condenadas. Haja vista que as provas técnicas são indiscutíveis. E é o que estamos fazendo nesse caso, é o que fizemos, por exemplo, no caso Poliana, e em muitos casos que tem acontecido a investigação nos últimos tempos, casos cuja comprovação vem com laudos de DNA, né, laudos de diversas naturezas, né, que é até importante a gente evitar de citar para que os próprios criminosos não se precavenham, mas que fazem com que nós tenhamos uma certeza, né, da autoria, de como o crime foi cometido e que traz também a certeza de que o Poder Judiciário irá condenar essas pessoas. Como é que está sendo feita essa investigação? São quantos delegados? E qual é a participação do Ministério Público, onde o Mané de Oliveira esteve recentemente? Olha, essa investigação, desde o primeiro momento, ela conta com uma comissão de delegados, haja visto que ocorreu no início da greve dos agentes e escrivães, né? Então, são 4 delegados muito experientes que estão chefiando essa investigação, bem como também vários investigadores de delegacias, principalmente da Delegacia de Homicídios, mas também de outras delegacias. E o Ministério Público, nós estivemos junto ao Ministério Público, né, para que houvesse uma total transparência da investigação, solicitamos a designação de um promotor de justiça para acompanhar o caso Valério e o caso Davi Seba, numa atitude, inclusive, inédita, né, e que nós entendemos que vai fazer com que, no âmbito judiciário, o procedimento tenha também um processamento mais célere. E, desde então, foi designado um promotor para cada um destes casos, e eles estão acompanhando as investigações passo a passo, têm conhecimento de tudo e, inclusive, podem também opinar. Qual é a previsão de conclusão do inquérito? Dias? Meses? Olha, realmente não seria correto da minha parte, seria leviano que eu dissesse o prazo, mesmo porque não depende tão somente da Polícia Civil, né? Muitas provas, praticamente, como eu disse, uma grande parte das provas, inclusive as prisões, depende da autorização judicial. E, infelizmente, muitas vezes essas autorizações elas demoram vários dias até semanas. Portanto, não seria correto da minha parte dizer aqui. Para a Polícia Civil, nós esperamos que o mais rápido possível a gente possa entregar à população de Goiás a resposta desse mistério. Há poucos dias, também, numa atitude inédita, nós tivemos uma reunião da Comissão dos Direitos da Pessoa Humana, que é uma comissão federal e que esteve aqui para acompanhar o crime do Valério, do Davi Seba e outros crimes que aconteceram, com hipótese ou possibilidade de militares ou de policiais envolvidos. Como que a senhora viu a visita dessa comissão? Ela ajuda a investigação? Ela atrapalha? Como que a Polícia Civil viu isso? Olha, a Polícia Civil, historicamente, acompanha o trabalho da Comissão de Direitos Humanos Nacional, é um trabalho extremamente respeitado, um trabalho reconhecido, né? E nós nos colocamos à disposição, inclusive conversamos com os membros da comissão em ambas as visitas, eles estão também acompanhando as investigações e eu acredito que essas visitas e esse acompanhamento só tem a fortalecer as instituições que são comprometidas com a verdade, com a democracia e com a justiça. Então, a Polícia Civil vê com bons olhos, nós recebemos de forma muito amistosa, eles estão acompanhando as investigações, estiveram aqui, inclusive, durante a perícia que nós realizamos para reconstruir o caso Davi Seba, estiveram aqui, participaram, né, dessa produção dessa prova, a nosso convite, e, portanto, estão acompanhando aí todos os passos.